Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu tenho um convidado muito especial, o Altair Bulamarque, sócio da Purinorte, distribuidora de fertilizantes, sócio da Fazenda Carioca e sócio também da Reduto das Carnes aqui em Belém. Quem gosta de uma carne especial, sempre com muita qualidade, aqui com o nosso amigo Altair Bulamarque. E hoje é um dia muito especial, porque nós vamos falar de vinhos portugueses também. O Altair, que é casado com uma portuguesa e conhece relativamente bem os vinhos portugueses. Nós estamos bebendo vinho português hoje, então vamos falar de agronegócio, de carnes e, óbvio, carne tem a ver com vinho, né? Quero agradecer nossos patrocinadores, a SegSat, empresa de vigilância, e também a Ação Brasil, que é a XP aqui em Belém do Pará, que toma conta aqui do Pará dos investimentos financeiros de boa parte dos cidadãos paraenses. Altair, obrigado por estar aqui comigo, um prazer enorme, nosso conselheiro de Ampla. Então, antes de mais nada, eu queria te agradecer a oportunidade de estar contigo e queria te perguntar o seguinte: como é que está o agro hoje aqui no estado do Pará? Tem que falar do agro. Me fala um pouquinho do agro. Eu já começo forte com essa pergunta. Me fala um pouco do agro. Obrigado, Eduardo, pelo convite. É um prazer estar contigo aqui no Portal Livre. Bem, o agro no Pará. O Pará é uma das últimas fronteiras agrícolas do Brasil. Eu digo que é extremamente privilegiado, tem uma localização geográfica fantástica, com o porto mais perto dos Estados Unidos e da Europa, sem falar num clima onde aqui a gente tem calor, luminosidade e água. Eu acredito que o Pará em breve se tornará um grande player no cenário. Para você ter uma ideia, ainda de forma incipiente e orgânica, o Porto de Vila do Conde, por sua localização estratégica, já exporta mais de 30% das commodities agrícolas brasileiras. Então você tem noção do que isso representa. É um número muito expressivo. É muito expressivo. Então o Pará com certeza vai ser um grande player. Isso se nós tivermos, vamos dizer, um pacto do Estado, onde todo mundo, o setor produtivo, o governo do estado e etc., consigam de mãos dadas superar alguns obstáculos, a exemplos ambientais, a derrocada do Pedral do Lourenço, que inviabilizava essa logística multimodal através do rio. Enfim, se todo mundo tiver de mãos dadas, eu acredito que o Pará vai ser um grande player nesse segmento. Sensacional. Altair, me fala um pouco, eu sei que a Fazenda Carioca trabalha com qualidade na produção dela. Me conta um pouco como é que nasceu a tua ideia da Fazenda Carioca, como é que ela se desenvolve, me fala um pouco sobre isso. Sei que tu recebeste também, há pouco tempo veio pessoas de fora conhecer a Fazenda Carioca, acho que foi cônsules, alguém que veio para cá, para o Pará, e foi lá na Fazenda conhecer a estrutura, a infraestrutura. Fala um pouquinho dela pra gente. Eu havia saído da atividade pecuária com a saída do meu pai do ramo, né? Eu venho de uma família de pecuaristas de pai, mãe e parteira, eu brinco. E aproximadamente 10 anos eu entrei de sociedade com o Breno, que era meu cliente, se tornou um grande amigo e nos tornamos sócios. O Breno hoje já não está no Brasil, mora em Portugal, migrou para lá, e a única coisa que ele tem no Brasil ainda é a Fazenda Carioca. E aí, há 10 anos, eu voltei para a atividade de sociedade com o Breno, cujo objetivo era engorda de fêmea para atender o mercado. E a gente começou a ver que a matriz econômica do agronegócio estava mudando. A PA 150, sentido quem vai para Marabá, estava mudando para Palma com os grandes projetos, tipo Agropalma, BB e etc. Paragominas e região estava mudando de pecuária para agricultura, e nós começamos a enxergar uma oportunidade, já que a fazenda está em Castanhal, a 80 quilômetros da capital Belém. Eu disse, quem vai atender? Metropolitana ainda. Quem vai atender este mercado com carne? E começamos a engordar a fêmea, que era um ciclo curto, um giro maior. E nós começamos a enxergar que essa novilha Brangus, ela era, vamos dizer, bem retilínea nos seus ganhos de peso e entregava uma qualidade superior. E começamos a focar só nesse mercado. E a gente atendia o mercado periférico de Belém, né? E Coraci, e aquelas regiões. E começamos a ver um grande feedback com relação à qualidade. Então, meu desafio era precificar cada vez melhor. E eu vim galgando neste degrau a degrau,
pautada na qualidade, até que fui encontrando alguns parceiros que começaram a colocar a carne já dentro de Belém num valor agregado maior. Recentemente, há aproximadamente 1 ano e meio, nós viemos para o varejo com a aquisição do Reduto das Carnes, onde a gente vende o nosso produto para o consumidor final e também fazendo o B2C, o B2B, né? A gente atende praticamente todos os restaurantes de Belém com os cortes de acordo com o padrão que eles querem. É um corte prêmio, equivalente à Revista Livre, Portal Livre, que é prêmio, que é um público exclusivo, prêmio, então é premiado, pelo que eu estou entendendo. Sim, sim, a gente faz atendendo os restaurantes de Belém de acordo com a demanda deles. Eu quero um bife ancho com a gramatura assim, eu quero um chorizo assado, então a gente entrega de acordo com a necessidade do cliente. Sensacional. Tailor-made. Ou seja, você encontrou um mercado novo dentro do agro, sim, especificamente. Integração e praticidade na palma da sua mão. Invista na segurança do seu futuro. Conte com a SegSat. Agora me fala uma coisa, a carne, falando de amenidade, o churrasco combina mais com vinho ou cerveja? Depende. Acho que da preferência de cada um. Né? Num dia quente, numa beira de piscina, talvez a cerveja vá melhor. Numa degustação, um vinho tinto, um Malbec, os Zapata da vida. Malbec sempre vai bem, Malbec entra bem com carne. Hoje estamos tomando vinho português, não é um Malbec, mas é um vinho muito bom, um vinho sim, que eu acho muito bom. E tem uma história interessante sobre como é que o mercado vai mudando, né? Você falou, eu venho de uma família desde berço de agro, depois teve uma pequena quase pausa, depois tu voltou para o agro de uma outra forma, você se reinventou. Os vinhos portugueses passam por isso. Poucas pessoas sabem, e assim, eu não sou nenhum expert, mas a gente vai conhecendo aqui, vai tomando um vinho ali, acolá, vai escutando uma conversa. Até mais ou menos 1700 os vinhos portugueses chegaram a concorrer de preço com os franceses. Nossa cultura portuguesa, não falando mal dos portugueses, até porque eu amo Portugal, somos portugueses todos, né? Todos somos descendentes de uma parte de portugueses. A demanda estava tão alta em Portugal que começou a falsificar vinho português. A Europa descobriu, os vinhos portugueses caíram de preço, lá em 1700, então o vinho português fez isso. Só que aconteceu agora, o vinho português está em alta novamente. Então, com a produção de qualidade, tanto para a região do Douro, como para a região lá perto do Algarve, lá também temos, até no centro, lá perto de Lisboa, tem produção de vinho. Então, Portugal, para mim, eu reputo uma das melhores casas de vinho de modo geral. E, assim, tudo é momento, né? O mercado foi mudando. Tu trabalha com agro, fazendo um paralelo, mas também tu tem a venda varejo, mas tu tem um conjunto completo, tem uma distribuidora. Fala um pouco dela, de fertilizantes. A guerra da Ucrânia afetou fertilizante? Isso afetou o teu negócio? Melhorou o teu negócio? Como é a tua distribuição de fertilizantes que tu faz? A Purinorte ela é uma empresa que tem quase 30 anos, está no ramo de distribuição de insumos agropecuários, dentre eles de fertilizantes, né? A pandemia e depois a guerra da Ucrânia, de um modo geral, afetou sim, desde a logística, por falta de navio, por falta de extração, tem um problema de supply mundo, né? E a guerra da Ucrânia, principalmente, os nitrogenados fizeram com que faltassem, que é basicamente a ureia e o cloreto. Então, o que acontece? Acabaram subindo os preços. Agora as coisas estão voltando à normalidade, né? Está mais ou menos estável, o nitrogênio teve um aumento recente, mas o foco hoje da Purinorte é muito focado mais na nutrição animal, né? A gente distribui uma multinacional americana há quase 30 anos. Desculpa te perguntar, sempre fazendo o escoamento pelo Pará ou também de outras regiões do Brasil? Não, sempre pelo Pará, tá? Então a gente trabalha com a antiga Purina, hoje ela foi vendida do grupo Ralston Purina para Cargill, depois da Cargill foi vendida para um grupo francês chamado Neovia e depois esse grupo francês vendeu para a ADM, que hoje capitaneia o negócio. E com isso a marca Purina ficou praticamente com a linha PET, hoje pertencente à Nestlé, e a ADM modificou as marcas e ficou institucional ADM. A gente atende uma gama muito grande, desde animal de laboratório até bovino, peixe, suíno e etc. Por exemplo, os navios de exportação de boi vivo, grande parte do consumo de bordo desses navios que saem daqui para Oriente Médio e etc. são com nossos produtos. São rações que não precisam do capim para que esses animais façam essa viagem.
Então a gente atua em vários segmentos na área da logística. Não da logística, mas do fornecimento de produto. Então em vários segmentos. Pet, peixe, né, na questão de piscicultura, aves e suínos, bovinocultura. Perfeito. E equinos. Então a gente é bem plural nesse segmento. Hoje é o melhor dia para começar a investir. Como diz o poeta, o tempo não para. Seja, realize. Ação Brasil. Seu investimento a gente faz acontecer. PT Altair. Então hoje basicamente tu tem 3 operações, 2 que tem uma sinergia um pouco maior. Que não deixa de ser uma verticalização. Que seja uma verticalização e uma operação de distribuição. E hoje, societariamente, tu está amarrado com operações diferentes, mas você controla essas operações, certo? Sim, eu sou sócio das 3 Tu é operações. sócio das 3 operações. Como é que tu enxerga esse mercado, especificamente da distribuição para 2024? Bem, nós vimos de anos desafiadores. Primeiro pandemia, Claro. né? E agora um reflexo, talvez, da própria pandemia, onde a gente passa por uma crise global, né? De poder aquisitivo, enfim. Como todo brasileiro, a gente tem... Que não desiste nunca. Não desiste nunca, né? Então eu creio que é um período de adaptação, um período para nós nos reinventarmos, tá? O que muito me preocupa nesse cenário todo em si não é muito econômico, que eu acho que o brasileiro já passou por tantas crises e a gente consegue achar luz no fim de tudo e consegue se reinventar. Para mim, o pior disso tudo são as inseguranças jurídicas, que aí entra no teu métier, as mudanças repentinas de entendimento, o que era certo hoje é errado, enfim, isso... A falta de previsibilidade, né? Ou seja, a gente não consegue predizer nada nesse âmbito, tu tá entendendo? A gente não consegue fazer uma coisa de longo prazo. A gente está com uma reforma aí prevista que está sendo discutida, debatida e a gente não sabe o que é que vem. Né? Tudo é possível, entendeu? Né? Então a gente assim não consegue. Como empresário, como comerciante, como investidor, como, vamos dizer, gerador de emprego, renda, a gente fica, vamos dizer, no escuro, sem saber qual é o futuro. A gente está que nem Santo Agostinho que falava, o que é o futuro? O futuro é a esperança. É verdade. Vamos acreditar na esperança. Essa é uma coisa que a gente não pode perder nunca, é a esperança. É a esperança, porque a gente não tem. Altair, falando de vinho, eu sei que tu é casado com uma portuguesa, eu sei que as mulheres, pelo menos na minha vida, comanda a minha vida, a tua também imagino que é parecida, a gente tem um laço de amizade já fraterna. Me fala um pouco, tirando o casamento com uma portuguesa, o teu vinho de predileção é português ou tu prefere um Malbec argentino ou tu tem outra predileção? Eduardo, eu não sou grande bebedor de vinho, eu sou aspirante, eu degusto junto com a mesa, né? Até fizemos um evento recentemente no Família Sicília em que brincamos, teve vinho argentino, mas teve vinho francês. E o sommelier foi muito feliz na harmonização com as nossas carnes. Eu sei que você estava com outro compromisso e acabou não podendo ir lá, né? O vinho português, eu te confesso que eu sou um apreciador do vinho daquela região do Douro, tá? Em especial o vinho do Porto. É um vinho que eu gosto de depois a mesa, como descendente italiano, a gente fica na mesa e vai horas, se né? prolongando. É e um o slow papo, food total. E aí então acaba que o vinho do Porto é um vinho que eu aprecio e gosto muito. Gosto muito dos tawns, claro, né? Dos outros, acho que dependendo, tinto, branco, companhia, dependendo da comida. Vinho é momento, né? É momento. Mais do que rótulo, eu também tenho essa sensação. Eu acho que é isso. Agora, um bom e velho Porto para ajudar esse pós-refeição até emendar na próxima, né? E ajuda muito. E ajuda muito. Então, eu gosto de apreciar um bom Porto. Sensacional, amigos. Eu tenho que te agradecer a tua oportunidade aqui de bater esse papo. Agradecer ao Altair por se disponibilizar o tempo dele, falar um pouco da experiência do agro, que sustenta e move não só o Brasil, mas o Pará, especialmente atualmente. A gente está vivendo isso. Agradecer também a XP, a Ação Brasil, que é a nossa patrocinadora, e a SegSat, e ao Portal Livre por mais essa entrevista. Até a próxima, pessoal. Obrigado. Obrigado.